Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Luiz Felipe e hoje eu vou mostrar para vocês algumas regras para calcular limite. A gente sabe que o limite de uma função ele pode ser calculado usando gráfico, usando tabela, mas a gente sabe também que não é uma forma muito prática e é muito suscetível a erro. Por isso que essas regras que eu vou mostrar para vocês hoje elas são muito importantes. Se vocês ainda não viram os vídeos anteriores sobre cálculo 1, dá uma passadinha lá na nossa playlist para conferir. Mas se você já é um expert no assunto, então vem comigo e vamos desenrolar. Vamos começar da seguinte maneira. Imagina que a gente tem duas funções, f de x e g de x, que podem ser combinadas de várias formas. Vou representar essas duas funções numa figura que eu vou colocar aqui embaixo à esquerda. Para que as regras que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo possam ser aplicadas, a gente vai precisar que a seguinte condição seja satisfeita. Quando x tender a um dado valor a, o limite da minha função f de x e o limite da minha função g de x, os dois têm que existir. A primeira regra que eu vou mostrar para vocês hoje é o que a gente chama de regra da soma. Ela diz o seguinte: o limite da soma de duas funções quando x tender a um dado valor a é igual à soma dos limites dessas duas funções quando x tender ao mesmo valor a. Pessoal, a gente chama essa regra de regra da soma por pura convenção, tá? Mas ela pode ser aplicada para calcular o limite da subtração de duas funções de uma forma bem parecida. Para isso, a gente só precisa trocar os sinais de mais pelo sinal de menos. Então, vamos supor que a gente queira calcular o limite da soma das funções f de x e g de x, que a gente viu lá no início do vídeo, quando o valor de x tender a menos 2. Como a gente acabou de ver, esse limite pode ser calculado pela regra da soma, com uma condição. Os limites individuais de f de x e g de x, quando x tender a menos 2, têm que existir. Vamos ver se isso acontece. Vamos começar pela função f de x. Quando x tende a menos 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, f de x tende a 1, apesar da função não estar definida nesse ponto. Então, o limite dessa minha função f de x, quando x tender a menos 2, é igual a 1. A gente pode aplicar o mesmo raciocínio para a função g de x para concluir que seus limites laterais são iguais a menos 1 quando x tende a menos 2. Isso quer dizer que o limite de g de x, quando x tende a menos 2, existe e é igual a menos 1. Então, da mesma forma que a gente escreveu para a função f de x, a gente pode chegar e escrever que o limite da função g de x quando x tende a menos 2 é igual a menos 1. Então, a gente pode usar a regra da soma nesse caso, e esse limite pode ser reescrito como o limite de f de x quando x tende a menos 2 mais o limite de g de x quando esse mesmo x tender ao valor menos 2. Como a gente já viu, esse primeiro termo é igual a 1, enquanto esse segundo termo é igual a menos 1. Dessa forma, o limite em questão é igual a 0. A segunda regra que a gente vai ver é o que a gente chama de regra do produto. Essa regra diz o seguinte: o limite do produto de duas funções quando x tende a um valor a é igual ao produto dos limites de cada uma dessas funções quando x tender ao mesmo valor a. Então, vamos calcular, por exemplo, o limite do produto entre as funções f de x e g de x daquele gráfico lá do início do vídeo, quando x tender a 1. Olhando o gráfico de f de x, a gente consegue ver sem grandes problemas que seu limite quando x tende a 1 existe e é igual a 2. Agora, olha só o que acontece com a função g de x quando x tende a 1. Ela tem uma descontinuidade. Por causa dessa descontinuidade, o limite esquerdo da função quando x tende a 1 é igual a menos 2. Mas o limite direito é igual a menos 1. Então, nesse caso, o limite de g de x quando x tende a 1 não existe. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que a regra do produto não pode ser usada. E então, o limite desse produto
não existe. Por quê? Porque os limites laterais da função resultante vão ser diferentes. Agora a gente vai ver a última regra que eu vou ilustrar para vocês no vídeo de hoje, que é a regra do quociente. Essa regra diz que o limite do quociente entre duas funções quando x tende a um valor a é igual ao quociente dos limites dessas funções quando x tende ao mesmo valor a. Só que existe uma condição adicional para o uso dessa regra. Como uma divisão não é uma operação definida para denominadores nulos, o limite da função do denominador, no caso, o limite da função g de x quando x tende a A, não pode ser zero. Então vamos calcular, por exemplo, o limite de f de x sobre g de x, de novo, para aquelas funções do início do vídeo, quando x tende a 2. Bom, novamente a gente consegue ver que a função f de x possui um limite bem definido quando x tende a 2. Olhando ali no gráfico, a gente vê que esse valor é algo em torno aí de 1,4. No caso da função g de x, a gente vê que ela também tem um limite bem definido quando x tende a 2. E esse limite é justamente igual a zero. Pessoal, a consequência disso é que a regra do quociente não pode ser aplicada para calcular esse limite. Apesar disso, a gente observa que como o limite do numerador é um valor finito, aproximadamente 1,5, e o limite do denominador é nulo, então o limite que a gente procura simplesmente não existe, porque ele é infinito. Se você duvida disso, pode montar uma tabelinha para conferir. Não lembra como é que faz essa tabelinha? Então corre lá, dá uma passadinha nos vídeos anteriores para ver como é que faz. Pessoal, para finalizar, eu vou só apresentar para vocês algumas regras adicionais para o cálculo de limites. Algumas dessas regras são um pouquinho intuitivas, mas o uso de todas elas é análogo ao que a gente já fez antes, por isso eu não vou ficar aqui fazendo exemplo para todas elas. Isso eu vou deixar para vocês fazerem, tá ok? Então hoje, galera, a gente encerra por aqui. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você achar que ele pode ser útil para alguém também, então passe adiante, compartilhe. E não se esqueça também de curtir as nossas páginas nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Assim você me ajuda a ajudar cada vez mais pessoas, tá beleza? Bom, pessoal, a gente já desenrolou bastante por hoje, então eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau!